Você vai ouvir agora mais uma importante mensagem bíblica, compartilhada na Igreja Batista Sal da Terra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Gênesis capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1 e seguintes, que dizem assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: É a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Feche os olhos um pouco. Pai querido, Pai celeste, sempre te agradecemos por tua palavra acessível a nós. Te agradecemos porque tu nos tem escolhido e nos chamado para a tua presença. Senhor, tu és um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus poderoso, que criou os céus e a terra, que nos criou, que nos chama pelo nome, que nos trouxe a esse lugar esta noite. Desejamos que tu faça em nós, Senhor, aquilo que é impossível a nós mesmos fazermos. O milagre, a cura, a salvação, a transformação, o quebrantamento, o arrependimento tão necessário. Eu peço a Deus, ministra a nós essa noite, por teu Espírito Santo, pois nós precisamos muito, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esses primeiros capítulos da Bíblia, o prólogo, o primevo,
Fala da criação do universo, da criação do homem. Universo que foi criado a partir da palavra de Deus. Haja isso, haja aquilo outro. E a palavra do Senhor, que é poderosa e eficaz, fazia então, produziu, nascer, brotar, jorrar, aparecer o que a palavra determinava. Mas quando Deus vai fazer o homem, Deus, não vou usar a palavra não. Eu vou usar minhas mãos. Eu quero fazer o homem com minhas próprias mãos. A obra-prima da criação. E do primeiro capítulo da Bíblia até o último, eu só consigo ler Deus demonstrando o amor dele por nós. Deus falando, Deus gritando, anunciando o tanto que ele nos ama e o tanto que nós somos importantes para ele. A Bíblia é uma carta de amor. Muitas vezes amor não correspondido. Muitas pessoas não corresponderam e que muitas vezes nós mesmos também não correspondemos. É muito ruim você amar alguém e não ser correspondido. Deus amou o homem. Deus ama a ti. Deus tinha um plano todo especial para o homem. Criou ele. Depois criou a mulher. E colocou-o num jardim, num lugar maravilhoso, num lugar muito confortável, em um lugar de paz e tranquilidade. E diariamente, Deus vinha a esse jardim, e aprendemos na palavra do Senhor que na viração do dia, Deus se encontrava com Adão. Certamente não se encontravam numa mesa redonda ali para uma reunião, uma supervisão diária, de setor, de metas. Não. Se encontravam para andar no jardim, para conversar. E Adão falava das experiências dele, e Deus ouvia o que Adão tinha a dizer. Eu não tenho dúvida de que Deus amava a voz de Adão, como eu amo a voz do meu filho. Deus é pai. Deus, ele poderia se colocar, se apresentar na Bíblia: eu sou o teu chefe, eu sou o teu dono, eu sou o teu patrão, eu sou o teu administrador. Não. Ele coloca: eu sou teu pai, eu te gerei, tu és meu filho. E ele se compara muito com um pai que ele efetivamente é. E o amor de pai é uma coisa muito linda, muito especial. Muito especial. Ontem o Bruno descobriu que o filho dele será um menino, né? Teve a revelação, coisas azuis caindo assim quando o balão foi estourado e tal. Do Albert também, né? Vai ser um menino. E eles vão estar desfrutando agora uma das maiores alegrias da vida, que é ser pai e ser mãe. Como fiquei feliz quando me casei com a Daiane, foi algo de muita alegria para mim. E a alegria de ser pai também foi uma das grandes alegrias da vida. E eu amo meu filho, amo olhar para ele, amo ficar deitado com ele, amo dar beijo no cocoroto da cabeça dele, na muleira dele, amo ouvir a voz dele me chamando de pai. Eu não tenho dúvida de que Deus gostava de ouvir Adão conversando com ele, chamando-o de pai. Que coisa maravilhosa. Nós lemos em Marcos capítulo 8, versículo 23, Jesus, em uma ocasião onde ele cura um cego, e eu tenho repetido esse texto algumas vezes, e o faço mais uma vez nessa noite, porque trazem um cego até Jesus para que Jesus o cure. Vai, Senhor, pega a varinha de condão, toca aí na cabecinha dele para ele poder enxergar, ou então faz alguma coisa aí, e cura os olhos dele. Jesus, não, calma, não é assim não, não é assim não. E Jesus pega na mão desse homem, e leva ele para fora da aldeia. Não sei se caminha 100 metros, 200 metros, 500 metros, 1000 metros. Eu fico pensando se Jesus pegasse em minha mão e me levasse para fora de algum lugar. E nesse percurso, a gente andando e conversando, ele pegado na minha mão. Tem gente que é muito sinestésico, sabe? Tem gente que gosta de tocar. Tem gente que não toca. Eu gosto de tocar, de pegar, de abraçar, de morder. Eu gosto do toque. O que acontece?
Aí aquele cego pegando na mão de Jesus, sentindo a textura da mão de Jesus. Tem uns jovens que vão para a igreja e sentam do lado da moça que lhes interessa. E na hora da oração, fica pegado na mão. Não posso apertar nem muito forte, nem muito fraco. Que se eu apertar forte demais, ela pode me interpretar mal. E às vezes tem jovem que faz isso. Então, cuidado, irmãs, com os jovens que sentam ao seu lado. Sei que ele pega na mão de Jesus, Jesus pega na mão dele. E ali eles caminham. Trava-se ali um diálogo. E eu acho que se eu estivesse conversando com Jesus na caminhada, talvez eu não quisesse ser curado nunca. Para que nunca ele tivesse que soltar a minha mão. Para que a gente pudesse caminhar para sempre juntos. Talvez como Enoque, né? E é engraçado porque Jesus tinha pelo menos 24 mãos perto dele, que era a mão dos discípulos. Vai lá, pega na mão desse cabo aí, leva ele lá para fora da aldeia, que daqui a pouquinho eu chego lá e curo ele. Mas Jesus faz questão dele mesmo pegar na mão. Como eu tenho certeza que o anseio de Jesus é pegar em sua mão. Sim, segura na mão de Deus e vai. Não sei porquê, mas Deus é amor. E Deus gosta de estar junto. Quanto a Enoque, já referido e também narrado em Gênesis 5:24, qual a característica que nós temos de Enoque? Enoque foi um homem que pregou muito bem. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Enoque era alguém que cantava muito bem, ou que tinha talentos extraordinários. Mas diz claramente que Enoque foi alguém que andou com Deus. E a Bíblia é tão maravilhosa e rica, que deixa aqui existir nela esses detalhes tão maravilhosos. Lucas capítulo 24, versículo 15, fala que Jesus já havia morrido e ressuscitado, e estavam os discípulos no caminho de Emaús. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Que prazer é esse de Jesus de caminhar com os discípulos? De estar junto dos discípulos? Tem pessoa que a gente ama tanto, que o que a gente quer é só ficar junto. Só ficar junto. Me recordo claramente da minha irmã Deuseni nos últimos anos dela, aqui com a gente. E o que eu mais queria era ficar junto com ela. Podia fazer muitas coisas para ela. Mas o mais importante é ficar junto. Eu não posso chorar. Porque nós vamos ficar junto de novo. Eu tenho que ter essa convicção no meu coração. Que breve nós nos encontraremos. Estaremos juntos de novo. Como Deus, inclusive, com promessas dentre as quais o próprio Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu não sei como Ele vai fazer isso. E eu tenho certeza que Ele não haverá no céu um enxugador de lágrimas acme, para enxugar os olhos de todo mundo automaticamente, não. Sem dúvida que haverá uma pessoalidade por parte do Senhor, e Ele vai procurar cada um de nós, e de forma ímpar, vai dedicar o amor e a atenção que cada um de nós precisamos, amor que Ele quer gastar com cada um de nós. E Jesus caminha com os discípulos ali no caminho de Emaús. E o que os discípulos dizem depois? Quando Jesus se vai, por um acaso o nosso coração não ardia? Quando Ele estava conosco? E a presença de Jesus em nós faz o nosso coração arder. Mas não um ardor que machuca. Não um ardor que causa remorso, como uma bebida ardente que você pode beber, com peso na consciência. Mas um ardor tão maravilhoso, que faz sentir saudade, inclusive. João capítulo 14, versículo 17. O Senhor nos traz uma promessa de um Espírito que o mundo não poderia receber, mas que habitaria conosco, que hoje habita conosco, e que também a promessa é de que Ele estaria conosco. E a promessa de Deus não é apenas supervisionar, mas é estar junto, é estar conosco e estar em nós.
Apocalipse 3:20, versículo tão maravilhoso, a promessa assertativa é que eu estou à tua porta e bato. Como ele descobriu meu endereço? Como será que o Senhor descobriu onde é a minha casa? Mas ele está à porta de minha casa e bate. E o que ele tem à mão? Ele tem uma série de boletos para fazer uma cobrança de tantos pecados terríveis que você cometeu. Não. O que ele tem é uma disposição de estar contigo à tua mesa e ceiar contigo. E se minha casa estiver bagunçada, como farei? Mesmo assim o Senhor entrará em tua casa, se nós quisermos receber o Senhor. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de estar num lugar onde eu não sou bem recebido. Eu não gosto de estar num lugar onde eu não sou desejado, eu não sou esperado. Mas às vezes, como pastor, até faço isso ainda, sabia? E eu vi uma frase de Spurgeon que ele dizia o seguinte: olha, você pode até ir para o inferno, mas você vai ter que passar por cima do meu cadáver, agarrado nos teus pés, implorando, por favor, para você não fazer isso. Às vezes, como pastor, a gente insiste com pessoas que não querem sequer ouvir a gente, mas a gente insiste. A salvação de uma alma é uma coisa muito séria. Mas, via de regra, a gente não gosta de estar num lugar onde não somos bem recebidos. O Senhor está à porta, e como um policial cumprindo um mandado de prisão, ele chuta a porta, invade, algema todo mundo na cadeira e à mesa, e então ele almoça com a gente. Não. Como um cavalheiro, como um gentleman. Ele toca a porta, toca a campainha, e ele espera que nós abramos a porta, a fim de ceiar com a gente. Já aconteceu do pastor visitar alguns irmãos, e alguns irmãos ficarem quietinhos em casa, em silêncio, esperando o pastor ir embora, porque não tinham interesse de receber o pastor. Já vivi isso muitas vezes, irmã Lourdes também. Será que às vezes fazemos isso com Deus? O Senhor nos chama, o Senhor nos procura, e nós nos quedamos em silêncio, omissos. Deus vinha na viração do dia: Adão, eu quero caminhar contigo, Adão. Eu quero estar contigo, conversar, ouvir a tua voz. Interessante porque para Adão Deus havia dado tudo. Adão não precisava de nada. Até uma mulher bem bonita Deus tinha dado para ele. Eu tenho certeza que Eva não tinha celulite, nem estria. Não tinha Coca-Cola naquela época. Nem frituras, eu acho, linguiça, essas coisas, torresmo, alimentação sadia de Eva. Tem gente que Deus deu um corpo bem bonito, e a pessoa acabou com o corpo que Deus deu, com tanta fritura, açúcar e gordura. Cuida do corpo que Deus te deu. Deus deu tudo para Adão. Tudo. Tem um cargo de chefia ali no Jardim do Éden. É certo que Adão tinha muitas razões para ser grato a Deus. E eu não tenho dúvida de que eu tenho muitas razões para ser grato a Deus. E às vezes a gente pensa assim: poxa, eu não tenho direito de pedir nada a Deus. Que Ele já me deu tanto. Ele já fez tantas coisas boas por mim. Tantas coisas especiais Deus já me deu, Deus já fez. Mas assim, mas a palavra até nos ensina a continuarmos pedindo e tudo mais. Meu estímulo essa noite não é que você pare de pedir, mas desejo essa noite que haja gratidão no teu coração quanto ao que Deus fez por ti, que você saiba também reconhecer isso. Mas qual foi a resposta para tanta generosidade? Foi a traição. E apesar de tantas vezes termos sido beneficiados pelo amor do Senhor, a nossa resposta é justamente o contrário daquilo que Ele fez conosco. A fidelidade respondida com infidelidade. A verdade respondida com a mentira. O amor respondido com ódio. A resposta foi a traição. Davi foi um homem que havia recebido tudo da parte de Deus. E o Senhor diz em 2 Samuel 12, 8 e 9, Davi, eu dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor,
Eu dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? E às vezes, realmente, se o que nós havíamos recebido fosse pouco, Deus daria mais. Mas mesmo o Senhor dando tanto, damos uma resposta tão errada. É claro e evidente que Adão não pecou por necessidade. Ele não comeu aquele fruto porque estava passando fome. E muitas vezes queremos justificativas para o pecado como se fosse necessário pecar. Pecar nunca vai ser necessário. Pecar nunca vai ser necessário. Quantos fiéis, quantos mártires estavam diante da figueira, diante da crucificação, diante de animais no Coliseu e em tantos outros lugares. Quando tinham que escolher pela vida ou pela fé, eles escolhiam a vida, escolhiam a fé e perdiam a vida de forma mais triste possível. Não há necessidade de pecar, não há justificativa para o pecado. Deus deixou aquela árvore lá no centro do jardim. Árvore proibida, eles não podiam comer daquele fruto. Que coisa! E às vezes eles passavam perto daquele fruto e olhavam. Eu fico imaginando um fruto desse pertinho da gente. Eu fico imaginando alguns crentes olhando para aquele fruto. Que fruto bonito, hein? Olha, bonito, ó. Que frutão. Deixa eu cheirar. Deus falou que não podia comer, mas cheirar, eu posso. Aí chega lá e cheira. Cheira e pega. Eu posso tocar na folha, eu não posso comer o fruto, mas eu acho que da folha eu posso fazer um chá. Será que eu posso fazer um chá das folhas? E às vezes o pecado está pertinho de nós, está ali, e a gente fica andando na beira do pecado, bem pertinho do pecado. Eu não estou em pecado. Eu não estou em pecado. A Bíblia diz que não pode embriagar. Eu não estou embriagado. Eu estou só pertinho aqui. Eu estou me controlando. Estou sob controle. Andando pertinho da árvore. Ah, querido, se fosse eu considero um muro ao redor daquela árvore ali. É distância. Não ande pertinho do pecado, não. É certo que aquela árvore estava acessível. Mas não lhe era permitido. E o pecado, muitas vezes, estará pertinho, acessível, a ti e a mim. Mas devemos dizer não. Cabia a Adão a escolha. Cabia a Adão a escolha. Eu não tenho dúvidas que você que está aqui, que é maior e vacinado, cabe a você tomar as escolhas, as decisões que determinarão a sua caminhada com Deus. Para onde irá o seu caminhar com Cristo, se continuará caminhando ou não. Só que Adão fez a escolha errada. Ele fez a escolha errada. Eu peço que nós reflitamos acerca de nossas escolhas. Se temos feito escolhas corretas ou escolhas erradas. Adão comeu daquele fruto. A palavra nos diz que estava lá Eva, conversando com a serpente. Serpente pergunta para Eva responde, Eva pergunta, a serpente responde, fala do fruto saboroso, fruto bonito, rico em vitamina C, vitamina E, vitamina G, vitamina Z, W, Y. Ainda dizem que o último argumento da serpente para enganar Eva foi que o fruto emagrecia. E aí, quanto a esse argumento, a Eva não resistiu. Queridos, veja bem que às vezes a gente está dialogando com a serpente. Às vezes você está dialogando com a serpente. Para que tu vai dialogar com a serpente? Para que tu vai dialogar com a serpente? Está o cara casado, um homem de Deus, uma bênção. Aí chega lá no ambiente de serviço, uma secretária, uma mulher lá e fica, pois é, né? Você é tão bonito, esse
esses teus olhos são tão bonitos. E ele, obrigado. Você também é muito bonita também e tal. Mas eu sou casado. Olha, com papo furado. Ela, não, mas eu sei que você é casado, mas eu só estou te elogiando. Eu não posso te elogiar porque você é casado? Vocês já viram isso em algum filme, já? Alguma coisa assim? Aí fica lá, conversando, aquela conversinha mole, conversinha fiada. O que vai acontecer, querido? Vai dar conversa para a serpente? Está o jovem, cheio do Espírito Santo. Aí começa a andar com os colegas, fumando a maconha. E o colega fuma. Ele está, não, mas eu estou só conversando, eu só estou conversando. Às vezes, existem pessoas, é verdade, querido, que são enviados pelo diabo mesmo, sabe? Para travar um diálogo contigo, mas um diálogo que acaba com tua fé. Um diálogo que te conduz para o pecado. Tem gente que dialoga com você, mas a conversinha fiada dele é só para te levar para o pecado. E o pior cego é aquele que não quer ver. E às vezes a pessoa não está vendo que está caminhando na direção errada. Você não está vendo. Não está vendo que está indo na direção errada. Colocando em dúvida a palavra do Senhor. Eu quero advertir vocês, para que vocês evitem acessar sites, filmes, coisas do Facebook, inclusive, que o que tem de gente agora criticando a fé, criticando a Bíblia, criticando isso, aquilo, outro, aí a pessoa está lá, é mesmo, né? É mesmo. Não pode dar o dízimo mesmo, não, o dízimo é errado. Tá, isso mesmo, vai nessa. Como é que a igreja ia se manter se não tiver dízimo e oferta? Me diga. O diabo é que quer que não se mantenha mesmo, queridos. A igreja está estabelecida através de dízimo e oferta dos irmãos. E eu vou falar, o irmão, quando não dá o dízimo, ele não está contribuindo para que a obra avance, ela deixa de avançar. Mas às vezes tem crente que fica lá acessando um monte de coisa, ouvindo Satanás. Não existe isso, não existe, línguas estranhas não existe, isso, aquilo, outro não existe. Aí a pessoa não conhece ainda, não tem um fundamento sólido, e fica cheio de coisa, igual Eva. Porque o mentor, o coaching da Eva era a serpente. Quem é o seu mentor? Quem é o seu coach? Quem que você tem ouvido? Não dê ouvido para a serpente, não. Mas vai lá, deixa os mormons estudar a Bíblia contigo de manhã cedo. Um dia eu deixei essa porta aberta ali, quando eu morava aqui. Quando fui ver, tinha um monte de muriçoca dentro da igreja. 4 baratas, 4 testemunhos de Jeová e 2 mormons. Vai estudar a Bíblia com eles, com os testemunhos de Jeová, com os adventistas, se não tem uma base sólida. O povo é enganoso, engana mesmo, queridos. Estimulando a serpente, estimulando a cobiça no coração de Eva. Vendo Eva que o fruto era aprazível ao paladar. Não, esse fruto deve ser bem saboroso. Porque o pecado, ele é saboroso. O pecado, ele é saboroso. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Como o hino que minha mãe canta, o pecado não dói? Não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado, porque o pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam. Né? Então, assim, o pecado não dói, ele é saboroso. Ele é tentador. O pecado é gostoso de se praticar. Quando você estiver praticando o pecado, você vai estar se sentindo bem, você vai estar ótimo ali, porque, olha, bom demais. Eu vou até levar para o meu marido, porque é tão saboroso. Ela não deveria sequer estar perto daquele fruto. Não deveria ter dado papo para a serpente. E não deveria permitir crescer em sua mente pensamentos de rebeldia. Que tipo de pensamentos você tem alimentado em sua mente? E o pior, ainda levou o fruto para casa. Que tipo de fruto você tem levado para sua casa? O que você tem levado para sua casa, queridos? O que você tem levado para a tua casa? Eu não levo bebida alcoólica para minha casa. Não levo. Porque se um dia eu ver o Christian bebendo, o que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer para o Christian? Papai, o senhor bebe. Por que eu não posso beber? Eu não quero que meu filho beba, eu não vou beber. Eu não levo pornografia para minha casa. Não levo. Eu não levo filme feio para minha casa. Não levo. E esses dias eu tenho falado reiteradamente de bebida alcoólica e vou continuar falando. Porque eu estou muito preocupado, porque tem vários irmãos que estão bebendo. E teve um irmão que essa semana estava na minha casa. E ele foi pego na blitz do bafômetro. E o pastor teve que ir lá pegar o carro dele e levar para casa.
E ele não se negou a soprar, porque tinha bebido. Imagina a minha cara, queridos. E eu vou dizer o quê? Continue bebendo, irmão. Beba, beba mesmo. Para com isso. Todos que estão ouvindo aqui. Para todos. Porque não é um nem dois, não. Estou sendo vários. E o pastor fica triste. Por favor, em nome de Jesus, ouve o meu conselho. Pega a garrafa de cerveja que tem na tua casa, quebra. E o uísque, joga tudo fora. Muitos lares destruídos. Muitos lares destruídos. Muitas mulheres chorando. Para a gente ficar trazendo fruto proibido para a nossa casa. Ah, pastor, está dizendo que é pecado? Não, vocês já estão me entendendo. Você sabe o que eu penso a respeito disso. Mas eu quero frisar isso. Porque às vezes a gente está relativizando o pecado, queridos. Relativizando. Relativizando. E enquanto a gente estiver vivendo esse problema na igreja, eu vou estar pregando sobre isso. Eu vou estar pregando sobre isso. Quantas pessoas estão tristes, lares tristes por causa disso. Por favor, querido, não leve, não permita. Não permita bebida alcoólica na tua casa, nem nas tuas festas. O que aconteceu? Comeram do fruto, e depois que estavam lá de barriga cheia, e aí? Estamos melhor agora? Estamos mais satisfeitos? Estamos mais fortes? Não, estavam piores do que antes. Piores, porque o pecado só piora. Só piora, não melhora. Não melhora o problema não, só piora. Estavam piores agora, depois de comerem o fruto. E pior você vai estar, se você optar por comer o fruto. Cheio de remorso, de culpa. Porque culpa e remorso é o que enche o coração do crente depois que ele peca. O pecado acaba com tua autoridade espiritual. Te impede de orar, te impede de ler a Bíblia. O pecado rouba a tua autoridade espiritual. Atrapalha a tua comunhão com Deus. É isso que o pecado faz. E no horário de sempre, na viração do dia, Deus se aproxima. Ô Adão, cadê você, meu filho? Vim ficar contigo? Vim caminhar contigo? Vim caminhar contigo? Estava escondido? Com medo, com vergonha, escondido. Porque é isso que o pecador faz, ele se esconde. Se esconde de Deus. Se esconde dos irmãos da igreja. Se esconde da família. Se esconde do pastor. Tem gente que para o pastor encontrar, tem que ser igual um ninja, o FBI. O helicóptero descer em cima da casa, assim, eu descer numa corda. Parado, todo mundo parado, o pastor chegou para a visita. Senão não encontra, se esconde do pastor. Não atende, celular, WhatsApp, se esconde. E de Deus também. E Deus chama, e Deus fala, e grita: Adão, Adão, cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Era para a gente estar aqui, era para a gente estar junto, era para a gente estar andando, mas onde é que você está? Onde é que você está que você não está do meu lado? Onde é que você está que você não está me esperando? Onde é que você está que você não está sorrindo? Porque sempre que eu chego você está sorrindo, mas você não está sorrindo hoje. Porque o pecado tira o sorriso, o pecado tira a alegria. Assim Adão está. Escondido, com medo, envergonhado. Se esconderam. Escondendo da palavra. Fica com vergonha de ler a Bíblia quando está em pecado. Fica com vergonha de ler a Bíblia. Fica com vergonha de orar. Como é que Deus vai me ouvir? Eu pecando. E o pecado trouxe consequências. Eles perderam algo que haviam recebido de Deus. Na verdade, perderam muitas coisas que haviam recebido de Deus. Perderam bênçãos. E às vezes a gente subestima as consequências do pecado. Subestimamos as consequências da nossa rebeldia como se fosse algo contornável, algo que desse para remediar. Perderam a maravilhosa comunhão que viviam com Deus. Deus havia falado para eles não comerem do fruto, que haveria consequências. Deus os havia alertado. E eu percebo que nessa caminhada com Deus, queridos, as pessoas não estão indo para o pecado desavisados, não. Estão sabendo bem o caminho que estão seguindo. Estão sabendo bem acerca de suas escolhas e o final delas. Consequências irreparáveis. Algumas consequências são, digamos assim, anuladas com o perdão, são apagadas, mas existem algumas consequências que são irreparáveis. E vemos dores, lamentos, distanciamento como resultado de uma rebeldia de Adão e Eva. Assim são as consequências do pecado. No versículo 11 do capítulo 3, Deus chega em Adão e pergunta: Adão, você comeu da árvore? Você comeu o fruto? Você comeu? Você comeu? E agora? Saída pela direita. Não vou dizer que sim, não vou dizer que não, mas foi a mulher.
Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é de Deus. Foi a mulher, foi tu que me deste. Se não fosse essa mulher, eu estava são até hoje. A culpa foi dessa mulher, e quem me deu essa mulher foi tu. Foi tu que me deu mulher. Ou logo, a culpa é de Deus. E tem gente que no final das contas, a culpa é Deus, a culpa é o pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão da igreja que ficou me olhando com rabo de olho, a culpa é do pastor que não me deu paz do Senhor, que não fez isso, a culpa é de todo mundo. Menos da própria pessoa, menos do próprio pecador. E uma coisa que eu aprendo na Bíblia, eu reconhecer a minha... Não, o culpado sou eu sou o culpado. E o que Deus esperava de Adão? Adão, tu comeu do fruto? Senhor, eu comi. Eu comi, Senhor, me perdoa, me perdoe. Essas deviam ser as palavras de Adão. Reconhecendo a culpa e pedindo perdão. Palavras que o salvariam naquela ocasião? Creio que sim. Porque são as palavras que nos salvam no dia de hoje. Quando nós reconhecemos a nossa culpa e pedimos perdão e alcançamos em Cristo o perdão. Mas ao invés de reconhecer a culpa, tentou culpar outra pessoa. E se existe um ponto crucial em nossa fé, é o reconhecimento e confissão de pecados. Pecado tem nome. A gente tem que chamar pecado de pecado. Não é um deslize, não. Tinha um personagem na escolinha não, interpretado pelo Chico Anísio. Era um tal de jovem, não sei quem se lembra. E ele dizia assim, pô mãe, jovem não peca, pisa na bola. Alguém se lembra aqui ou só eu que me lembro desse personagem? Alguns se lembram. Jovem não peca, pisa na... Eu não pequei, eu só patinei um pouquinho. Só foi um deslize. Não, a gente tem que reconhecer. Reconhecer que a gente pecou. Eu errei. Ô Senhor, me perdoa. Deus já sabe que você errou, queridos. Mas você que não reconhece. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, reconhecermos os nossos pecados, ou seja, não adianta tampar o sol com a peneira. Não tampe o sol com a peneira. Que às vezes está em crise, está em derrocada, está caindo, está mal. Vamos usar uma maquiagem bem grossa, bem forte, e vamos na igreja como se tudo estivesse ótimo. E ótimo não está. Vou pedir uns 2 decibéis mais, por gentileza. E o que acontece? Salmo 32, versículo 3. Davi diz assim, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu escondia os meus pecados. Estava com pecado, mas estava escondendo. Tinha pecado ali. Mas estava vivendo como se estivesse tudo ótimo. Não, isso era um pecado. E era um pecado que estava pregado igual chiclete. Igual carrapato. Com o bicho de pé, difícil de sair, debaixo da unha, lá escondido, lá no fundo. Mas tinha que reconhecer, não vou esconder não, vou mostrar. Eu preciso mostrar. O meu pai já tirou 2 câncerzinhos de pele já. E aí esses dias eu fui com ele no médico, no dermatologista, e aí ele estava em pé, e eu abri aqui os botões dele junto com ele, tirava a blusa e mostrava para o médico toda a pele dele. Não podia esconder. E o médico olhava como é que estava. Vamos tirar isso daqui, seu Zé Leite. Expunha quem ele era. Imagina se meu pai chegasse e disse, não vou mostrar não, eu tenho vergonha, não vou mostrar. E às vezes nós estamos escondendo quem somos, o que temos, quando essa não é a solução. Qual é o teu nome? Deus pergunta para Jacó. E ele diz, não, meu nome é Jacó, meu nome é trapaceiro, é usurpador, esse é meu nome, esse é quem eu sou. É isso quem eu sou. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Adão, comeste o fruto, comeste da árvore. Ah, Senhor, não, mas a culpa é da mulher, a culpa é da serpente, a culpa é da economia, a culpa é da sociedade, a culpa é de... É importante que nós reconheçamos a nossa culpa. Mas no próprio capítulo 3, no versículo 15, nós vemos uma palavra de fé, de esperança, segundo a qual o descendente da mulher haveria de ferir a cabeça da serpente. Apesar da serpente também lhe ferir o calcanhar. Já prevendo a vitória de Jesus na cruz contra essa antiga serpente, o Satanás.
E Jesus haveria sim, e como efetivamente aconteceu, ele venceu o diabo ali na cruz. Para quê, queridos? Porque em Jesus Cristo nós temos a reconciliação. Agora em Jesus Cristo nós podemos andar novamente. Agora com Jesus Cristo nós podemos andar novamente. Quando eu era criança, eu tenho um irmão que ele é 19 anos mais velho do que eu. Quando eu era, tinha uns 7, 8 anos, ele tinha o costume de sair para o meio do mato, tem uns, lá para o Flona, na Ceilândia ali, Taguatinga, tem uns lugares que eles iam, faziam umas caminhadas no meio do mato, para o córrego, tirar uns mel aí, de uns tocos aí, tudo mais, e eu morria de vontade de ir. Mas eu era pequeno, eles nunca me levaram. E eu ficava triste. Mas 19 anos se passaram. E alguns dias atrás eu estava com meu irmão mais velho, caminhando no meio do mato. Eu olhava para ele, eu falava, eu tenho um apelido, a forma como eu chamo ele carinhosamente, né, Coraci e tal. Então, eu gosto de estar caminhando com você aqui. Esse era meu sonho de infância, que depois de algum tempo se realizou. E eu falo isso para ele se emociona também e tal. E eu tenho certeza que talvez você não tenha caminhado as melhores caminhadas com Cristo. Talvez faz 20 anos que você caminhou com Ele, eu não sei o que você queria, nunca caminhou. Mas que hoje todos nós podemos novamente caminhar com Cristo. E Ele quer caminhar com você. E a suma da pregação desta noite não é só chicotada nas costas. A suma da pregação é que Deus quer caminhar contigo. Não deixe o pecado atrapalhar isso. E que nós possamos essa noite dizer, Senhor, pegue aqui na minha mão. Pega na minha mão, caminha comigo, eu quero caminhar contigo. Eu aceito. Essa segunda-feira eu liguei pro Divino. Eu falei, Divino, vamos ali comigo? Não falei para onde é que eu ia. E o Divino falou, pastor, deixa eu só colocar um short aqui, uma sandália. Nem queria saber para onde é que era. Eu falei, Divino, é lá para o Pernambuco, Divino. Ele, então tenho que avisar a Mônica. E assim, é maravilhosa essa amizade do Divino comigo. Gosto muito do irmão Divino. E assim, que você possa dizer a mesma coisa para Deus. Senhor te chama para uma caminhada e você diz, Senhor, deixa eu só calçar a sandália. O lugar, Senhor, não me importa. Desde que seja contigo, Senhor, eu topo. Eu quero andar contigo. Que hoje nós possamos reconhecer a culpa, confessarmos, nos humilharmos diante de Deus, para que nosso relacionamento com Ele venha a ser restabelecido. Quero orar com vocês agora, sentados mesmo. Convido você a baixar a sua cabeça. A Igreja Batista Sal da Terra tem sua sede na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Participe você também dos nossos cultos de celebração, sempre aos domingos, às 19h30. A Igreja Batista Sal da Terra também está no Facebook e YouTube. Acesse! Você também gostaria de receber outras pregações como essa em seu telefone, por WhatsApp? Então nos envie uma mensagem para o número 61 9695 1230. Essa palavra te abençoou? Então compartilhe com seus amigos e familiares e permita que ela também abençoe outras pessoas. Igreja Batista Sal da Terra, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.